Alright, here we go! Oi, pessoal! Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Lucas. Eu sou professor de inglês desde 2013, vai fazer 11 anos já, a long time ago. E sou formado no curso de Letras em Inglês da Universidade Federal do Paraná. Eu tenho um foco na minha experiência em ajudar alunos e alunas de inglês que já estão ali no nível intermediário do idioma, ou mesmo intermediário avançado. Oi, Luciana, seja bem-vinda. Mas que querem avançar para além disso, que se sentem presos nesse nível, não conseguem se desenvolver para além disso e querem se tornar falantes plenos, fluentes do idioma. Querem, às vezes, conseguir utilizar o inglês de uma forma mais avançada, quem sabe para um contexto acadêmico, ou então simplesmente ter mais liberdade e autonomia para se comunicar usando o inglês em diferentes contextos com diferentes pessoas. Oi, Guto! Seja bem-vindo. Então, a live de hoje tem um tópico que eu acredito que é muito relevante para todo mundo que está aprendendo inglês, todo mundo que tem aí o inglês como língua estrangeira no seu horizonte, que é o tópico dos tradutores online. O mais famoso de todos, com certeza, o Google Tradutor, né? O Google Translate. Então, eu acho que muitas pessoas têm dúvidas ou então têm concepções um pouco equivocadas do papel desses tradutores ou do papel que eles deveriam ter na missão, né, nesse engajamento com o aprendizado de um idioma estrangeiro como o inglês. Então, eu quero saber de vocês que estão aqui na live já, como que é a relação de vocês com tradutores online em relação ao inglês? Vocês usam? Com qual frequência vocês usam? Se vocês já usaram no passado ou não usam mais? Como que é o uso de vocês desses tradutores? Oi, para quem tá chegando. Oi, Hélio. Oi, Fábio. Qual que é a frequência que vocês usam o Google Tradutor ou algum outro tradutor online quando vocês têm dúvidas em inglês? Por exemplo, vocês querem dizer alguma coisa em inglês ou então pensam, gostaria de saber falar isso em inglês. E vocês não têm ideia nem de como começar a frase ou então não sabem uma palavra específica. O Guto falou, na minha opinião, o melhor é o Chat GPT ou Chat GPT. Verdade, Guto. Eu, inclusive, pretendo fazer uma live especificamente sobre o uso do ChatGPT para aprender inglês, porque ele é uma ferramenta muito versátil. Ele tem muitas possibilidades de uso para várias coisas, inclusive para o aprendizado do inglês. E ele, claro, faz traduções também, né? Traduções automáticas ali, se você pedir para ele, traduza tal frase do inglês para o português. Ele vai fazer isso automaticamente com graus diferentes de qualidade na tradução, claro, né? Mas com certeza, Guto, ChatGPT é ótimo. Oi, Cassie. Oi, Juliana. Legal. Alguém usa o Google Tradutor com muita frequência? Ou já teve um tempo em que utilizava ele o tempo todo quando tinha dúvidas em inglês? Quero saber de vocês. Oi, Darwin, seja bem-vindo. Quem nunca, né? Quem nunca, Caio se falou. O Caio, né? Desculpa, Caio, li o teu nome ali como ele estava escrito. Quem nunca? Juliana também. Moro fora e uso com frequência, Juliana disse. É bastante comum, né? Eu acho que hoje em dia, especialmente com os smartphones que a gente tem já há alguns anos, é tão fácil, né? É tão prático você pegar, tirar do bolso, abrir o Google Tradutor, às vezes você já até tem o app no celular ou abre ali no Google mesmo e joga a sua dúvida, né? A minha próxima pergunta para vocês, que eu estou muito curioso para saber, oi Deca, é se vocês costumam usar ele com palavras soltas. Então, por exemplo, você está assistindo um filme ou está vendo uma série em inglês ou tá na rua, se você mora num país falante de língua inglesa, e vê uma palavra que você não entende.
Vocês costumam fazer isso com palavras soltas, jogando elas no Google Tradutor, quando tem alguma dúvida? Caio falou com uma frequência menor, mas ainda bastante presente. É difícil de cortar o laço com o Google Tradutor, né? Ele traz pra gente muita segurança, muitas vezes, né? Pra gente se sentir mais a par das coisas que a gente não tem tanta familiaridade. A Juliana falou que faz isso das palavras soltas, né? As palavras singulares, jogando no Google Tradutor. Oi, oi, pessoal chegando. Oi, Érica, seja bem-vinda. Então, eu como professor, na minha prática, tanto com alunas e alunos individuais quanto com turmas, diria assim para vocês que estatisticamente 99% das minhas alunas e alunos, tanto individuais quanto em turmas, usam o Google Tradutor, ou pelo menos já usaram, já tiveram um período de uso pesado do Google Tradutor quando tem dúvidas sobre o inglês. E esse uso é importante discutir ele, é importante falar sobre ele, porque ele pode ao mesmo tempo ser muito proveitoso e ser também uma armadilha perigosíssima que os alunos caem e que acaba travando, acaba dificultando o progresso deles no aprendizado do inglês. Especialmente no ponto principal que ele é utilizado, que é como tradutor de vocabulário, né? No caso, para alunas e alunos aprenderem novos vocabulários, novos itens de vocabulário que não são claros para eles ou para elas. Oi, Inês, que bom te ver aqui. Seja bem-vinda. Oi, Juliano. Seja bem-vindo. Juliano foi meu aluno. Muito legal te ter aqui. Então, né, em relação ao vocabulário, o que acontece? A pessoa que está ali aprendendo inglês, especialmente no nível intermediário, um pouco acima disso, joga, porque já tem o hábito de fazer isso, joga uma palavra que nunca viu na vida em inglês no Google Tradutor. E daí ela olha ali as opções, né? Porque quando você coloca uma palavra no Google Tradutor, vão aparecer ali uma lista de possíveis equivalentes dessa palavra pro português. No caso, a palavra em inglês. E se você já teve algumas experiências com o Google Tradutor que te deixaram um pouco confuso ou confusa, você provavelmente sabe onde que eu quero chegar com esse exemplo, né? O inglês é uma língua que possui muitas palavras que têm sentidos múltiplos. Dependendo do contexto, dependendo do uso dessa palavra, da posição dela, às vezes, numa frase, elas podem ter muitos sentidos diferentes. Então, isso acaba complicando muito o aprendizado de palavras novas. Pensa comigo, eu gosto muito de fazer uma comparação, né? Uma analogia com a matemática. Porque matemática também é uma linguagem, né? Uma linguagem que nós humanos criamos artificialmente, digamos assim, mas é uma linguagem também, assim como as línguas naturais, né? O inglês, o português, o alemão, etc. E na matemática, quando você tem alguma dúvida, normalmente, muitas pessoas que não trabalham com matemática em si, usam uma calculadora quando tem alguma dúvida sobre algum cálculo, né? Isso é bastante comum. Tem pessoas que fazem cálculos, especialmente os mais simples ali de cabeça ou então no papel, mas muitas pessoas usam uma calculadora quando tem uma dúvida de matemática. O que acontece se você pedir para essa pessoa te explicar como que ela chegou naquele resultado matemático? Ou então, tirar a calculadora dela e te pedir para fazer um cálculo ali na lata. O que vai acontecer? Essa pessoa vai travar, né? Ela vai basicamente ficar com uma interrogação na cara, no meio da cara, porque o uso da calculadora permitiu que essa pessoa não se conectasse ao processo de cálculo que leva àquele resultado que ela precisava, né? Seja soma, divisão, multiplicação ou qualquer outro tipo de cálculo. Algo muito parecido acontece em relação ao Google Tradutor. Então, o grande perigo
do Google Tradutor para você que é aprendiz de inglês, que está estudando inglês há algum tempo e que utiliza ele bastante, é que ele acaba se tornando uma muleta, um atalho para o qual você sempre recorre quando tem alguma dúvida sobre uma palavra, por exemplo, em inglês, né? Qual que é o equivalente de door, palavra em inglês, para a palavra em português? Você corre ali no Google Tradutor e vê o primeiro resultado, normalmente é o que muitas pessoas fazem, né? Vê o primeiro resultado ali, o primeiro equivalente de uma série de outros e seleciona como sendo o que você precisa para o momento. Exatamente, Caio. Exatamente isso. O Caio falou algo muito certo aqui. Usamos o Google Tradutor achando que isso vai ajudar na expansão do vocabulário, mas acaba atrapalhando, deixa um pouco mais engessado. Total, Caio, total. Muito legal ver que você tem essa compreensão já. Oi, Cauê, seja bem-vindo. Como o Caio disse, o seu vocabulário com o Google Tradutor, quando você tem esse tipo de uso, tá? Eu tô falando de um uso bem específico, que é você pegar palavras soltas que você vê ou que você tem dúvidas e joga lá para ele traduzir. E daí você seleciona a primeira tradução ou uma das primeiras e acredita que é essa. O grande perigo aqui é você não está compreendendo a relação de equivalência entre a palavra em inglês, que é a sua dúvida normalmente, e a palavra em português que você encontrou ali nos primeiros resultados. Você simplesmente confia na lista que está ali e que o primeiro item da lista, um dos primeiros itens da lista, é a palavra que você quer em português, para aquela tradução que você precisa. Isso significa que, primeiro, você dificilmente vai memorizar aquela palavra nova que você acabou de ver no Google Tradutor. Uma coisa que acontece demais é, você viu a palavra e você esquece ela logo depois. Você entende ela no momento ali, se ela fizer sentido, né? Porque pode não ser a melhor tradução que você quer, mas você entende ali se ela faz sentido para você e depois você esquece totalmente. Me contem se vocês já tiveram essa experiência de usarem o Google Tradutor com uma palavra, entenderem o uso dela naquele momento e depois procurarem a mesma palavra de novo no Google Tradutor porque se esqueceram dela. Já aconteceu com alguém de vocês? Eu pergunto porque já tive histórias de alunos que me contaram que isso aconteceu com eles e foi bem complicado, né? Você pensa, meu Deus, mas pra onde que tá indo essa palavra? Ou algumas pessoas até se sentem mal, pensam, nossa, será que eu sou burro? Será que eu sou burra? Não consegui aprender essa palavra antes. E... Ai, a Juliana acontece com frequência, né? Pois é, infelizmente é muito comum. E é por essa razão. Para o nosso cérebro, né? Pensando aqui na aquisição de uma língua estrangeira, no aprendizado de uma língua estrangeira, para nós registrarmos uma informação nova nessa língua estrangeira, como vocabulário novo, a gente precisa que ela passe essa palavra por um processo mental. E uma parte importantíssima desse processo é entender a palavra. Não apenas ver ela, ler e saber o som dela, mas entender essa palavra. Inclusive no contexto que a gente precisa dela, né? Seja para a gente falar ou seja para a gente entender alguma coisa que a gente viu. E nesse ponto, o Google Tradutor acaba sendo a pior coisa possível, porque ele te ajuda a estimular esse hábito de sempre procurar palavras soltas nele e confiar nos primeiros resultados que você vê. Depois você esquece o que você viu, esquece a palavra e muitas vezes acaba nem sendo a melhor tradução possível, porque ali é a lista, né, a ordem da lista de palavras é por estimativa, são as palavras que costumam mais serem usadas naquele sentido. Então, complica, né? Bem complicado. Porém, não é tudo ruim em relação ao Google Tradutor. Na verdade, como muitas coisas na internet, como muitos softwares que a gente usa, ele é uma ferramenta. E ferramentas podem ser usadas de uma forma ruim e podem também, normalmente, serem usadas de uma forma boa, de uma forma produtiva. Inclusive no aprendizado de um idioma estrangeiro, ou na aquisição de vocabulário em inglês, por exemplo. Então, como que vocês acham? Vamos ver se alguém tem alguma ideia aqui, porque está surgindo umas ideias maravilhosas do pessoal aqui no chat.
Como que vocês acham que dá para usar o Google Tradutor de uma forma produtiva, de uma forma que realmente te ajude a aprender inglês, sem ser dessa forma de jogar palavras soltas? O que vocês acham? O Caio tá dizendo, lembro de quando fiz um teste para o intercâmbio da STB, mais ou menos 12 anos, e o aplicador do teste apontou isso, usar a mesma palavra para tentar dizer coisas diferentes. Tenho esse problema com expansão de vocabulário. Caio, você não tá sozinho, não. Isso no inglês especialmente, tem algumas palavras que assustam um pouco quando você aprende, porque você vê o número de possibilidades de sentido dessas palavras em diferentes contextos. O Google tava sendo help. Oi, o Ju entrou. Oi, Ju. Então, realmente, o Google Tradutor pode ser uma ajuda, porém, esquecendo aquele ponto que eu levantei, né? Pensando nessa armadilha, como que a gente pode usar ele de uma outra forma, sem usar palavras soltas? A forma como o Google Tradutor foi feito para ser usado, e aqui eu não estou falando só dele, eu estou falando de outros tradutores online também. Né? Algumas pessoas usam outros, como o Bing, o TranslateDict, o Translate.com. A melhor forma de usar essas ferramentas é com textos. E por textos eu quero dizer frases ou sequências de frases, parágrafos, nunca com palavras soltas. Muito louco isso, né? Porque o mais comum é as pessoas usarem o Google Tradutor com palavras, né? Normalmente uma palavra, às vezes, de vez em quando, uma frase, né? Um verbo, um complemento, mas normalmente as pessoas usam com palavras soltas. Essa é exatamente a forma errada de usar. Caio, eu não tô defendendo não, eu acabei ficando refém, foi por falta de tempo, porque resolvi tudo rápido. Pois é, armadilha da conveniência, né, Caio? Armadilha da conveniência. Mas, muitas vezes o que é conveniente acaba, na verdade, nos prejudicando mais do que ajudando, né? Mas então, gente, Google Tradutor ou tradutores online, usem com frases, tá? Quando vocês têm alguma dúvida, coloquem ali um corpus de no mínimo uma frase para você traduzir, seja do inglês para o português ou do português para o inglês. Essa é a forma que as traduções saem com mais precisão. Então, você vai ter resultados ali para cada palavra na frase que são muito mais precisos, muito menos chance de erro de tradução. E você também vai poder entender o papel de cada palavra dentro da frase. Então, além de você ter um sentido muito mais aproximado do verdadeiro para cada palavra na frase que você está traduzindo, ou no parágrafo, ou no texto maior, você vai ter uma compreensão muito mais clara de o que cada palavra significa, o papel de cada palavra nessa frase. O Caio e a Mari entraram. Oi, queridos. Hi, peeps. Meus queridíssimos alunos também. Muito bom ter vocês aqui. E é para isso que é dessa forma que essas ferramentas digitais foram criadas, esses tradutores online. Exatamente. O Caio César falou aqui que hoje, tanto para conferir uma tradução pelo ChatGPT ou pelo Google, só com contexto, falou tudo. Hi, Mari. O Cauê falou tradução de tipo tried, had tried, me confundi às vezes. Então, tem as paredes que a gente atinge, né? Eu tô falando aqui das melhores formas de usar o Google Tradutor, mas mesmo usando das melhores formas, você vai continuar com dúvidas em alguns momentos. Em algumas dificuldades que tem de equivalência entre uma língua e outra. No caso, entre o português e o inglês, existem algumas dificuldades de equivalência entre tempos verbais, que é o que o Caio tá mencionando. O Cauê tá mencionando aqui. Tempos verbais que a gente tem em inglês e não tem em português. Então, daí na tradução, não vai ter como exprimir essa diferença muitas vezes. Mas em relação ao uso inteligente do Google Tradutor, é realmente com frases ou textos, tá? E daí você não levar ele como essa muleta ou como essa conveniência de simplesmente usar rapidamente quando você tem uma dúvida e daí esquecer.
Você vai usar ele com frases ou textos e você vai passar ali um tempo refletindo sobre a tradução que você está vendo. Refletindo sobre a frase ou o texto e vendo se você consegue realmente compreender o que aquela palavra que você tinha dúvida inicialmente tem de sentido naquela frase ou naquele texto. Então, de uma forma consciente, de uma forma reflexiva, sabe? Não de uma forma rápida, efêmera, que você vai esquecer logo depois. Então, às vezes dava tradução idêntica. Eu sei bem, Cauê, eu sei bem. É bem complicado, é bem complicado. Mas é isso, a questão do contexto, né? Esses tradutores online funcionam da forma que eles foram desenhados para funcionar quando eles têm contexto. Então, palavras soltas nunca, tá? Esqueçam de palavras soltas no Google Tradutor, nunca mais. Passem a usar, no mínimo, frases e talvez textos mais longos. Vocês podem, se não me engano, colocar até uns 5.000 caracteres para ele traduzir, o que dá muito texto. E daí, como eu comentei, ter essa atenção reflexiva para a tradução. Comparar, né, a tradução com o texto original e ver se faz sentido para você as equivalências. O que tem em inglês em relação ao que tem em português e vice-versa. E deixa eu tomar uma aguinha aqui que estou falando demais. Se alguém tiver mais algum comentário, alguma dúvida sobre o uso do tradutor para frases, para textos... tanto do Google quanto de outros tradutores online. Gênero ele também esquece e confunde. O Cauê tá comentando. Sim, Cauê. Sim. Gênero é outro problema. Dependendo das duas línguas que você está comparando, mas com o inglês e o português pode acontecer muitas vezes também essa confusão de gênero entre as duas línguas. Oi, pessoal chegando. Ei, Lucas. Então, retomando, né? Não usem o Google Tradutor para palavras soltas. Utilizem frases ou textos e não utilizem de uma forma leviana, de uma forma distraída, certo? Tratem o Google Tradutor a sério como uma ferramenta de aprendizado do inglês, uma possível ferramenta de aprendizado, ou seja, o que isso significa? Traduzindo frases ou textos e comparando com atenção as traduções, né? Às vezes fazendo anotações no caderno, no registro que vocês têm para aprender inglês, para realmente absorverem, para que a informação passe por todos os canais do cérebro de vocês e se torne aprendizado de fato, né? Para que vocês não esqueçam. Na área de comunicação, algumas palavras americanizadas só fazem sentido aqui no Brasil, tipo outdoor. Já passei vergonha com o cliente norte-americano. O Caio falou. Nessa de traduzir palavras avulsas. Nossa, essa é outra grande armadilha, né? As palavras que a gente emprestou do inglês para o português, que basicamente todas elas têm sentidos diferentes da forma como a gente usa em português. E a gente está tão acostumado que vem no automático, né? Outdoor, outdoor, outdoor. Você até muda a pronúncia, né? Porque em português a gente fala outdoor, normalmente, algo assim. Aí você até pronuncia ela certo em inglês, mas com sentido em português. Daí vira aquela salada. Ai, meu Deus do céu. É uma confusão bem comum também. Mas e com palavras soltas? Como que a gente faz se o Google Tradutor funciona de verdade só com frases ou textos? Porque às vezes a gente só quer saber uma palavra, né? Você quer dizer alguma coisa para alguém, quer dizer, por exemplo, vejamos... uma frase como eu adoro alcaparras. Eu adoro alcaparras. Você sabe dizer eu adoro, né? I love, or I really like, or something like that. Mas falta alcaparras. Como é que você faz com palavras soltas?
A Mari comentando, notebook é outra palavra que os brasileiros confundem. Sim, meu Deus, e como, né? Porque é uma palavra do português que tem um sentido muito específico em português, né? É a máquina, é o laptop, é o computador portátil. E tem a pronúncia em português também, né? Notebook, que é a pronúncia que a gente usa na nossa língua como uma palavra do português, apesar de ter vindo do inglês. Oi, Stephanie, seja bem-vinda. Google Images, o Cauê falou. Olha, o Cauê deu uma dica genial aqui. Palavras soltas em inglês. Você vê uma palavra nova que você não conhece, não sabe o significado. Você pode jogar ela no Google Images. Especialmente se você souber já de antemão que essa palavra se refere a algo material, como um objeto, um lugar, uma roupa, algo que seja material. Joga a palavra no Google Images e vê os resultados. Você vai automaticamente, normalmente os primeiros resultados são bem precisos nesse sentido. Você vai visualizar o que aquela palavra significa. E é uma forma muito boa de você memorizar o sentido de palavras novas, jogando elas no Google Images. E a Mari tá falando aqui, Mari. Ai, obrigado, Mari, por trazer essa informação. Usar o dicionário Cambridge para pesquisar palavras é maravilhoso. Isso que a Mari falou é o que eu ia dizer. Que bom que a Mari introduziu isso pra gente. Dicionário, gente. Dicionário é uma ferramenta que vocês precisam ter como uma das principais, se não a principal, para enriquecer o vocabulário de vocês, para expandir o vocabulário de vocês, certo? Então, Google Tradutor, muito legal para situações de emergência, digamos assim. Se você está ali falando com uma pessoa em tempo real e você precisa responder alguma coisa que você não entendeu na hora, na emergência você pode até usar, ou usar para estudar, aprender palavras novas com frases ou textos. Mas, expandir o vocabulário com itens novos, palavras novas, a sua melhor ferramenta sempre vai ser o dicionário, como um dicionário online, por exemplo. Que é gratuito, né? A gente tem tantas opções gratuitas muito boas. A que eu costumo recomendar para as minhas alunas e para os meus alunos é a que a Mari citou aqui no chat, que é o Cambridge Online. O Cambridge eu gosto muito porque ele é um dicionário semi-bilíngue. Ele tem a opção de ser semi-bilíngue. O que isso significa? Você pode usar ele apenas em inglês. Então, você tem uma dúvida sobre uma palavra em inglês, você joga a palavra lá só com o dicionário em inglês, daí você vê a explicação da palavra também em inglês e frases de exemplo dela e às vezes sinônimos também. Ou você pode, se você se sente um pouco insegura ou inseguro com usar um dicionário monolíngue, né, de inglês para inglês, você pode usar a versão semi-bilíngue do Cambridge, em que você tem ali a palavra em inglês que você quer saber, a explicação dela também em inglês e possíveis traduções para o português. Então, percebam como isso te leva ao aprendizado e à memorização dessa palavra nova que você está encontrando. Diferente do Google Tradutor, que você só vai ver lá uma lista de palavras e vai selecionar na hora que parece que faz mais sentido para você, para usar, no dicionário você vai ver a palavra, você vai ver a transcrição fonética da palavra, se você for pensar em pronúncia, né? Ou você pode clicar para ouvir a palavra, para ter o som da palavra. E você vai ver o sentido da palavra, a explicação dela em inglês. E não é no inglês complicado normalmente, é um inglês que você consegue compreender quase sempre o sentido dessa palavra. Depois da explicação em inglês, tem as traduções para o português. Então, o processo em que você vai assimilando essa palavra na sua cabeça é o melhor possível para que você integre ela ao seu vocabulário, para que você consiga compreender ela com tanta complexidade que você não esquece mais. E que você até pode passar a usar ela nos seus contextos, no seu dia a dia, quando você precisar. Então, obrigado, Mari, por trazer essa questão do dicionário Cambridge, justamente o Cambridge, que é um dos melhores. Tem muitos outros que são bons também. A Stephanie perguntou, alguma dica de como melhorar a pronúncia do TH? Olha, Stephanie, só um parênteses aqui, né? Porque a live não é sobre isso, mas o TH ajuda muito se você procurar vídeos no YouTube e ver a posição que a boca
os dentes e a língua fazem na hora do som. E você imitar na frente do espelho, tá? Isso é algo que eu recomendo para qualquer aluno e qualquer aluno meu. É meio estranho no começo se você não tem esse hábito, mas vai na frente do espelho e imita a posição da sua boca, dos seus dentes e da sua língua na hora de pronunciar esses sons. Oi, Alex! Seja bem-vindo! Oi, Selivanovski, seja bem-vindo! Então, é isso, gente, em relação a palavras novas soltas, né? Que a gente fala soltas, no caso, sem estarem dentro de uma frase ou de um texto. Quando você tem uma dúvida sobre uma dessas palavras, dicionário é a sua melhor ferramenta, tá? Eu tenho um reel, inclusive, inspirado numa pergunta do Alex, que tá aqui, sobre como memorizar palavras novas em inglês. Depois eu vou botar nos meus stories, vocês podem ir lá assistir. E uma das ferramentas, uma das primeiras ferramentas que eu falo, a primeira eu acho, é justamente o dicionário Cambridge online, quando você quer aprender uma palavra nova em inglês. Voltando para o Google Tradutor, então, né? Mencionei o dicionário, que é uma ferramenta importantíssima para você adquirir palavras novas no seu vocabulário. Esquece palavras soltas no Google Tradutor, pare de fazer isso, tá? Perca esse hábito, eu sei que é muito difícil no começo, porque vira uma muleta ali muito conveniente, mas toda vez que você for abrir o Google Tradutor para procurar uma palavra, pensa, peraí, o Lucas me falou que o Google Tradutor para isso é uma armadilha. O que eu preciso fazer mesmo? Dicionário. Pega a mesma palavra, joga no dicionário online como Cambridge e lê a definição dela em inglês. E se você precisar também, lê as possíveis traduções em português dessa mesma palavra. E por fim, eu tenho uma dica para vocês de uso do Google Tradutor. Se vocês estão numa situação em que vocês precisam conversar, ou sabem que vão ter uma conversa, vão ter uma interação, vão ter um diálogo com alguém em inglês, e vocês estão inseguras ou inseguros. Então, conversas são às vezes um pouco estressantes, né? Você conversar às vezes em português, dependendo da pessoa, é um pouco estressante. Em inglês, então, nem se fala. Você morre de medo de não saber falar o que você quer falar, de travar, de ficar congelado, de passar vergonha, né? Todo mundo entende muito bem essas sensações. Mas o Google Tradutor pode ajudar muito nesse sentido. Então, o que você pode fazer? Como você pode usar essa ferramenta para ter conversas, para se preparar, na verdade, para conversas ou interações em inglês que você vai ter? Vocês têm alguma ideia do que eu vou dizer? De como usar o Google Tradutor para se preparar para interações com alguém em inglês? Pessoal chegando. Oi, gente. Sejam bem-vindos. Suspense, né, Caio? Então, lembra que eu falei agora há pouco que o Google Tradutor funciona muito bem com frases ou com textos para traduzir coisas? Que as traduções são muito melhores, muito mais precisas. Quando você quer se preparar para uma interação em inglês, ou se sentir mais preparada ou preparado, perder um pouco de insegurança, você vai simular as coisas que você imagina que vai querer dizer e vai escrever frases, uma frase ou mais de uma frase no Google Tradutor, tá? Você vai escrever ali no campinho da esquerda, né, o campinho de origem, em português, a frase que você gostaria de dizer em inglês. E você vai traduzir essa frase ou essas frases. Lembra que quanto mais texto, melhor para aprimorar a precisão do Google Tradutor. Oi, Meire, seja bem-vinda. E daí o que você vai ter ali é um texto bilíngue. O que isso significa? Do lado esquerdo você tem o que você gostaria de dizer em português, do lado direito, a versão traduzida para o inglês. E essa tradução normalmente vai ser melhor quanto mais texto você tiver para traduzir. Além disso, você vai ter o áudio.
Isso vai te ajudar muito também para se preparar para essa interação que você vai ter. Você vai poder ouvir toda a tradução em inglês das frases ali, das ideias que você gostaria de dizer, mas que você não tem confiança para dizer ou simplesmente não sabe dizer em inglês. Então, você vai poder praticar os sons de tudo isso, todas essas ideias que você gostaria de dizer em inglês nessa interação que você vai ter. Claro que conversas são imprevisíveis, às vezes a conversa ou a interação que você vai ter vai para um rumo que você não imaginava, mas ainda assim você vai se sentir muito mais segura, muito mais seguro com essas traduções prévias das ideias que você sabe que você vai querer dizer, das frases que você sabe que você vai precisar falar nessa interação específica. Então, essa é uma forma muito legal de usar o Google Tradutor para se preparar para interações ou conversas em inglês. Começando do que você sabe, começando do português. Então, jogando ali as frases, as ideias, quanto mais texto, melhor. Vendo a tradução. Claro, como eu comentei antes também, tentando refletir sobre as equivalências que você tem, né? Por que essa palavra em português é a mesma palavra ali em inglês, se faz sentido para você. E daí ouvindo a versão em inglês do que você escreveu em português. Então, entendendo os sons, entendendo a ligação dos sons dentro da frase. E, claro, por fim, você mesmo lendo a versão em inglês e conseguindo ali reproduzir as ideias que você tinha em português no inglês. Oi, Nelix entrou. Oi. A Meire falou, porque as palavras sobem. Aí quando eu vou dormir, fico lembrando e saindo certo. Pois é, Meire. Eu comentei no início da live o problema do Google Tradutor para essa questão de memorizar vocabulário novo, que é uma forma que muitas pessoas, muitos alunos e alunas usam e é muito equivocada. Então depois eu vou postar essa live, ela vai entrar no meu Insta, eu vou postar ela no YouTube também, confiram nos meus stories se vocês quiserem ver o início. E essa é a minha última dica para vocês em relação a usos do Google Tradutor ou tradutores online que são positivos. Para você que está ali presa ou preso no nível intermediário, que tem muita dificuldade em desenvolver segurança, desenvolver fluência e confiança na sua expressão em inglês. E aí, pessoal? Mais algum comentário, alguma dúvida em relação ao uso de tradutores online? Se tem algum uso que vocês fazem que gostariam de saber se é legal ou se poderia ser melhor? Quem aí vai usar essa estratégia que eu falei agora há pouco para se preparar para uma conversa ou se preparar para uma interação em inglês usando o Google Tradutor? Oi, Matheus, seja bem-vindo. Então, eu acredito que é isso, gente. Tem mais algum comentário, alguma ideia, alguma dúvida? Essa estratégia que eu comentei, eu espero que vocês testem ela, eu espero que vocês tenham a chance de tentar usar o Google Tradutor dessa forma que eu comentei. E depois venham me contar, podem me mandar DM ou podem comentar nos comentários dessa live mesmo. Mas eu quero saber como que foi para vocês esse uso do Google Tradutor, para se prepararem para interações sociais em inglês, para saberem pelo menos algumas frases, algumas ideias que vocês com certeza vão querer expressar, mas vocês não têm confiança em expressar elas em inglês ainda, ou simplesmente não sabem como começar. Esse é um uso muito legal do Google Tradutor, muito consciente, muito intencional, tá? Então, lembrando, vamos esquecer o Google Tradutor para dúvidas de palavras soltas, palavras singulares. Para isso, nós temos os nossos melhores amigos, our BFFs, Best Friends Forever, que são os dicionários.
dicionários online, especialmente, que são mais práticos normalmente, para palavras soltas. Temos também o Google Imagens, que o Cauê mencionou, que é uma dica ótima se a palavra que você quer saber o sentido é algo material, né, com um objeto ou um lugar, você pode jogar lá no Google Imagens. Uma última dica, antes de concluir, também para entender melhor palavras em inglês, se não está claro pelo dicionário, se não está claro pelo Google Imagens, nós temos essa ferramenta maravilhosa que é a Wikipedia. Wikipedia, né? Wikipédia em português. É muito legal fazer isso, gente. Jogar a palavra na Wikipédia em inglês. E daí, se você pensa, nossa, mas essa palavra não é aquela em português? Por exemplo, acontece algumas vezes, né? Por exemplo, o nome de um animal, que você vê lá em inglês. E você vai ver a página da Wikipedia e você vê a foto do animal, a foto do pássaro, por exemplo, e pensa, ok, entendi que esse é o nome do pássaro em inglês, estou vendo a foto aqui, mas será que esse é o mesmo que a gente chama de pardal em português? Na Wikipedia, você tem a ferramenta ali para ver as versões desse artigo, que está em inglês, em várias línguas. Então, é só você encontrar a versão do artigo que você está lendo em português e você vai ver exatamente a tradução, a melhor tradução, né? Em 99,9% dos casos, a melhor tradução para o português dessa palavra que você está vendo. Por exemplo, desse animal, né? Nesse exemplo que eu dei. Oi, Fábio. Oi, Job. Então, essa é uma estratégia muito legal também, que eu costumo usar eu mesmo quando eu tenho dúvidas em inglês, às vezes. Você acessa a página da palavra, né? Normalmente coisas como animais, lugares, às vezes até conceitos. Daí você acessa a página da palavra em inglês e vê o equivalente em português. E dá para fazer vice-versa também. Então você pode achar a página na Wikipedia lá, na versão em português do conceito que você quer, ou do animal, ou do lugar que você quer, por exemplo, e encontra a versão em inglês dessa página, e daí você vai ver ali o nome, a tradução mais comum, mais reconhecida dessa palavra para o inglês. Então, Wikipedia também é uma ferramenta muito valiosa, muito útil no aprendizado de vocabulário, na expansão de vocabulário em inglês. A Meire falou, quando o americano começa a falar, já começa a tremer, quer entrar no buraco. Meire, usa essa estratégia que eu falei. Por favor, agora é um compromisso que você está afirmando aqui comigo. Usa essa estratégia de usar o Google Tradutor para se preparar para interações que você vai ter, por exemplo, com um americano, tá? Se você sabe mais ou menos o que você vai precisar falar com essa pessoa, escreve ali no Google Tradutor, vê a versão em inglês, ouve o áudio da versão em inglês e repete, tá? E depois me conta como é que foi. Eu tenho certeza que vai dar muito certo e quero ouvir a história depois. E é isso, pessoal. That's it for tonight. Hoje a gente foi aqui, deixa eu ver, 43 minutos, rendeu bastante. E esse é um tópico que poderia render muito mais, na verdade, né? O uso de tradutores online no aprendizado, no ensino de idiomas. Nesse caso específico, claro, no aprendizado do inglês, por nós que somos brasileiros falando e aprendendo a língua. Então, valeu, Caio! Obrigado, fico muito feliz que você curtiu. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem de olho no meu perfil para a próxima live, tá? Agora a primeira live de 2024. Essa foi a última live desse ano. Mas eu vou trazer para vocês mais conteúdo sobre como vocês aprenderem, estudarem e realmente consolidarem o seu conhecimento de coisas novas em inglês através das ferramentas que a gente tem disponíveis, de estratégias e de técnicas que eu comprovo a eficácia com toda a minha experiência dando aulas e a minha experiência acadêmica também. E é isso, pessoal. So, that's it. Desejo boas festas para todos vocês aí. Happy Holidays. Curtam muito o Ano Novo. Happy New Year. E bora acelerar esse inglês. Bora transformar esse inglês em um inglês avançado, fluente. Se vocês, claro, estiverem prontas ou prontos para acelerarem esse processo ainda mais de uma forma estratégica e eficaz,
me busquem para aulas, manda uma DM, a gente conversa melhor e eu vou ficar muito, muito feliz em poder ajudar vocês e participar da jornada de vocês nesse processo rumo à fluência, escapando do nível intermediário, se tornando falantes confiantes e fluentes do inglês. I'll be very happy to join you on that. All right? Okay, so this is it. Bye bye, people. See ya.